Hey guys, daqui a Kai Rocha e antes de começarmos este episódio, queríamos deixar uma nota. A equipa do The Pool está atenta aos acontecimentos dos dias de hoje e por isso cada um de nós encontra-se a trabalhar remotamente e a cumprir o isolamento. No entanto, estamos a fazer episódios em direto pela plataforma Twitch em www.twitch.tv/ThePool. Pelo que podem seguir-nos por lá ou nas redes sociais para saber as próximas novidades. Um destes live streams é exatamente este episódio. O nosso programa vai continuar a ser publicado semanalmente, intercalando estes diretos por outros episódios previamente gravados em estúdio. Esperamos que estejam em casa, seguros e até já. Quando isso chegou a um ponto em que eu chego a casa e colapso, não é? Chego a casa, a primeira coisa que me apetece fazer é dormir antes de fazer qualquer outra coisa. É logo a tua cabeça a dar sinais de que, olha, temos que abrandar, não é? E Sim. Aí aprendi a primeira coisa que foi ouvir o teu corpo. Nós esquecemos muitas vezes, mas o corpo fala connosco. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha. Este episódio é mais um episódio em live stream que temos gravado e transmitido na plataforma Twitch em twitch.tv/ThePool. A nossa convidada, a Nicole Sanchez, tem um percurso bastante interessante, desde os seus passos na arquitetura até à fotografia e ao seu lado sempre ligada à cultura. A Nicole veio explicar o seu percurso para uma vida sem ou quase sem desperdício e elucidar-nos também um bocado sobre os seus projetos como a N-Imagens, Circular Wear, Laje Vegan Lisboa e a música portuguesa a gostar dela própria, entre outros. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um live stream do The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha, como podem imaginar, e hoje trouxemos cá virtualmente a Nicole Sanchez, que é, digamos, uma pessoa dos 7 ofícios, porque está envolvida em muita coisa e, portanto, vamos falar muito sobre provavelmente arte, sustentabilidade, música. Acho que vai dar uma conversa para mangas. Portanto, se estiverem a ver e se estiverem no Twitch, by the way, podem deixar mensagens no nosso chat. Portanto, se tiverem questões, tanto para mim como para a Nicole, deixem, eu vou passando para ela. Ela só está a ver um ecrãzinho de Skype, portanto, ela não está a ver o stream. Portanto, perdoem-me qualquer coisinha se eu demorar um bocadinho a ler os vossos comentários, mas eu vou estar atenta às vossas coisinhas. Entretanto, eu voi deixar de falar e vou apresentar a Nicole. Portanto, deixa-me só meter aqui neste setup novo. Olá, Nicole. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ora bem, a primeira coisa que eu quero perguntar aqui é aquela pergunta que eu faço a toda a gente, que é para te apresentares. Ou seja, quem é que tu és? Olha, eu acho que fizeste uma apresentação também já um bocadinho sucinta. Oi? Calma, estás a quebrar um bocadinho. Daquilo que eu faço em vários ramos. Estudei arquitetura, mas... Espera aí um bocadinho que tu estás a quebrar aqui um bocado, só um bocadito. Ora, ok. Desculpa, podes repetir. Não, faz mal. Não tinha dito muito, para além daquilo que tu disseste. Acho que
sou uma pessoa que trabalha em várias áreas, nunca me consegui especializar numa área só, e então tornei-me assim um bocadinho um polvo de várias áreas que me vão criando alguma curiosidade. Formei-me em arquitetura, mas efetivamente ao fim de muitos anos a trabalhar também em algumas empresas nacionais e internacionais bastante grandes, decidi largar um bocadinho essa vida e tornar-me freelancer. Dentro de tudo o que um freelancer pode fazer, também acabei por não me especializar muito, mas comecei pela fotografia e foi na fotografia que me fui mantendo até há mais ou menos um ano atrás, em que decidi ajudar uns amigos meus que abriram um restaurante, e então comecei a trabalhar também no restaurante, e agora recentemente também com a Rita, com um movimento que temos, que é o Circular Wear, em que queremos gerar um bocadinho uma economia circular à volta da indústria de têxtil e da moda, e criar um bocadinho um alerta, não é, para o facto do consumismo estar muito latente nessa área e estarmos a produzir demasiado e de uma forma muito pouco sustentável, não é? E portanto então a Rita criou este movimento e convidou-me agora no início do ano também a estar a trabalhar com ela. Paralelamente a isto também trabalho com o Tiago Pereira em música portuguesa a gostar dela própria, que é um projeto que faz uma recolha a nível nacional, mas também já entrou em Espanha e já teve também noutros países fora da Europa. E com ele o que eu faço é um bocadinho o registro fotográfico das viagens que ele vai fazendo por Portugal na recolha dessa parte oral, quer seja cantada, quer seja falada, quer seja sonora só da paisagem, e que está numa biblioteca ou numa videoteca, digamos assim, online, disponível para todas as pessoas para poderem consultar. Então fui fazendo assim um bocadinho um caminho. Isto são os projetos maiores aos quais eu estou ligado, depois tenho alguns mais pequeninos, mas basicamente sou assim não podes estar quieta. Assim, não, sem dúvida, e cada vez mais. E aliás, quando saí eu trabalhei 7 anos na Sonai, como gestora de projeto na área da imagem, e efetivamente os últimos passos que eu dei para sair de lá era porque queria muito sair do escritório. Ao princípio o meu trabalho era misto, escritório e rua. Quando se tornou 100% escritório, muito desgastante, eu disse não, eu não fui feita para estar numa cadeira sentada 8 horas por dia ou 10, ou o que fosse, a fazer trabalho administrativo que gosto, mas não posso dedicar o meu dia inteiro a isso. E então foi daí que eu também quis dar esse salto fora e entrar para uma profissão que também me permitisse estar na rua. Gosto, não é? Tenho a parte administrativa e de gestão de projeto muito, muito presente, mas também gosto muito de estar na rua, estar em contacto com pessoas. Daí o restaurante também me deu esse alento, não é? Trabalhar como freelancer enquanto não tens uma equipa, estás sozinha, não é? Mas a partir do momento que comecei a ir para o restaurante, que é o Las Vegan, em Lisboa, comecei a estar outra vez em contacto com o público, e isso foi o que me fez ficar, e fui passando a fazer 1 ou 2 noites a estar mais presente lá e com eles, com o Ricardo e com o João. Ok, então vamos desmontar isso tudo primeiro. Bora lá. Isto é bem informação. É imensa informação. Tu deves ser das pessoas com mais informação neste podcast até agora. E vieram cá pessoas, atenção, com digamos um historial de atividades. Portanto, mas isto é ótimo. Isto mais pano para mangas, eu não me estou a queixar. Mas então, arquitetura, vamos começar do início, sim. Arquitetura, tu quando eras pequenina, querias ser arquiteta quando eras grande ou não? Quando fosses grande? Olha, eu não tenho presente o que é que eu queria ser quando era pequena, mas houve 2 coisas que me fizeram um clique mais tarde, já depois de acabar o curso, mas até há bem pouco tempo, digamos que há uns anos, que foi a primeira coisa que eu me lembro de ter desenhado na vida e ter assim mesmo um carinho por um projeto,
era efetivamente uma construção arquitetónica. Eu queria construir um canil, lá na altura era o que eu achava que era aquilo, mas era um abrigo efetivamente para animais. E tinha isso desenhado, era pequenina, não sei, 5, 6 anos talvez por essa altura. E outra foi um jogo que eu entretanto encontrei em casa dos meus avós e que era precisamente à volta da arquitetura de um prédio e era um jogo em que cada base do jogo era uma parte do prédio, uma era a parte elétrica, outra era a parte da canalização, outra era a parte e desmontava o prédio, efetivamente a parte arquitetónica. E depois na adolescência o meu pai ofereceu-me também um jogo que tinha mesmo cimento e tijolos e talhas e era para construir uma casa e eu fiquei super triste porque a imagem dava uma casa cheia de pormenores e quando eu construí aquilo só uma janela e uma porta e não era nada disto, eu queria mesmo construir aquilo tudo. E depois quando peguei nisso, quando descobri esses jogos, pensei, bem, se calhar estava cá qualquer coisa com a arquitetura. A verdade é que quando acabei o 12º ano em Espanha, porque eu vivi 7 anos em Madrid, e quando acabei... Eu não vivi 7 anos, mas eu vivi um aninho e meio lá. É incrível, é mesmo, cresci lá, portanto toda a minha adolescência foi feita lá. E a verdade é que quando saí de lá o que eu queria fazer quando vim para Portugal era cenografia. Que é o quê? A verdade é que cenografia é fazer os cenários, quer seja de teatro, quer seja de cinema, televisão, é construir a parte arquitetónica, outra vez um bocadinho por aí, mas construir mesmo, ou seja, a mim o que me trazia muito na questão era o utilizar as mãos, o montar, o pintar, e daí que ao fazer arquitetura foi uma forma de não ir diretamente para a cenografia, porque a cenografia na altura na Escola Superior de Teatro e Cinema ainda era um curso que não aceitava os contingentes de imigrantes com os quais eu vim quando transitei de Espanha para Portugal e portanto decidi ir para a arquitetura onde poderia ter acesso a um ensino superior diferente e a uma licenciatura, que na altura a Escola Superior de Teatro e Cinema nem sequer era a Escola Superior, portanto tinha só uns bacharelos, e portanto fiz então arquitetura. Daí que também o meu primeiro trabalho à séria, digamos assim, foi no IKEA, e daí que estava latente também essa parte de construção e de cenografia, outra vez, de uma forma. Portanto a gente vai sempre buscar um bocadinho as coisas, eu acho, ao fim de algum tempo, afinal, se calhar este passo que eu dei na vida não foi assim tão à toa, e não foi assim tão descabido, mas sim, acho que a arquitetura acabou sempre por estar um bocadinho latente quando era miúda, mas não tinha aquela questão de, quando for grande, que não dá, não é? Para alguém que faz tudo aquilo que eu faço, sim. A ser criança e dizer eu quero ser isto, porque se calhar no dia a seguir, não, eu já não quero ser isto, quero ser outra coisa qualquer, ou quero ser isto e aquilo. Portanto, foi um bocadinho por aí as escolhas de vida. Sim. Uma questão que eu ia fazer, que isto intriga-me imenso a mim, e eu sei que não tem nada a ver, eu avisei-te que isto ia ter muitas tangentes, certo? Que é, portanto, estavas a falar de trabalhar no IKEA, certo? Sim. Como é que... Sim. Eu acho que já sabes o que é que eu vou perguntar. Que é, portanto, aquelas casinhas, portanto, aquelas salinhas, aquelas cozinhinhas e isso tudo. Eras tu que estavas encarregue disso ou estavas encarregue disso de uma coisa um bocadinho mais diferente? Não, é assim, a equipa quando eu entrei para o IKEA, eu entrei para abrir a primeira loja em Alfragide. Agora, estás-me a ouvir? Estou. Entrei para a primeira loja de Alfragide e a loja estava em construção. Foi recrutada uma equipa para, efetivamente, fazer a parte do interior design. Acho que o IKEA é um estudo, é um caso empresarial. Espera, estás a quebrar um bocadinho? Acho que... Fala lá outra vez. Eu estou a ver. Sim. Eu vi esse movimento todo. O IKEA é um caso de estudo muito engraçado porque
a empresa realmente, quando eu entrei para lá, fomos das primeiras equipas a serem recrutadas em Portugal para a loja de Alfragide. E sim, o que nós tínhamos era áreas em que éramos o decorador indicado para essa área e, portanto, a responsabilidade desses ambientes competíamos nós. Obviamente isto tem muitas diretrizes por trás, é um sistema muito complexo, portanto isto vinha com diretrizes da Suécia, entretanto eu já saí do IKEA há 13 anos, para aí, há 14 anos, já foi há um bocadinho, mas a verdade é que aquilo está tudo muito bem estruturado e tem tudo uma filosofia muito grande por trás. E cada ambiente daqueles tinha uma história muito específica, ou seja, tinha um contexto familiar, tinha uma situação de vida com um horário, inclusivamente, ou seja, nada do que está posto naquelas salas, naqueles quartos, em todos aqueles ambientes é ao acaso. Eles têm aquilo tudo muito bem estudado, criando situações de vida reais. Eu, por acaso, a função que acabei por ter durante mais tempo no IKEA não tinha uma área dessas mais pequenina, tinha o restante da loja, tinha os escritórios, tinha a parte do restaurante. Sim. Sim, estou a ver. Agora estou a ver. Estás outra vez a quebrar aos bocados. Estou a ouvir aos pedaços um bocadinho, mas faz lá um movimento outra vez. Acho que agora paraste a sério. Não, espera, agora já estou a ver. Estou? Sim. Agora já. Eu avisei que isto ia ter problemas técnicos. Mas trabalhei em várias áreas dentro da loja, ou seja, nunca tive numa só área, trabalhei em várias, quer fosse da parte de cima das casinhas, quer fosse da parte de baixo mais do supermercado, quer fosse a nível do escritório e da restauração, portanto tive várias funções lá. É muito interessante e foram anos incríveis mesmo a trabalhar. Viajei bastante, planeámos várias lojas, quer em Portugal, quer fora. Lá foi muito, muito giro, muito mesmo. Então, portanto, esse foi o teu primeiro emprego, certo? Sim, vamos lhe chamar o primeiro emprego à sério. Para trás trabalhei também durante a faculdade trabalhei na biblioteca, trabalhei em lojas de fotocópias e repografias também junto à faculdade. Acho que toda a gente fez assim qualquer coisa. Comecei logo desde muito cedo a trabalhar com arquitetura também. Trabalhei na restauração nessa altura, enfim. Sim. Eu às vezes quando vou buscar as coisas é tipo, lá, já fiz isto, já nem me lembrava. Sim. É muito por aí. Portanto, e depois do IKEA, chegaste mesmo a trabalhar em arquitetura, ou seja, eu nem sei como é que aquilo se chama. O quê? Portanto, uns publicitários estão numa agência, certo? Os arquitetos estão no ateliê. Ateliê, ok. Ok. Sim, tive em vários ateliês mesmo. Antes do IKEA, trabalhei em vários ateliês. Conceição Silva, nomeadamente. Também tive destacada na Câmara Municipal de Santa Cruz, na Ilha Graciosa, nos Açores, que é a segunda ilha mais pequena dos Açores. Também fiz lá um estágio. E depois, quando saí do IKEA, tive um ano a trabalhar por conta própria. Acho que foi a primeira vez que tive o contacto com a parte freelancer, ainda na parte da arquitetura. Mas foi um ano meio sabático, foi assim uma coisa meio estranha. E continuei sempre à procura de emprego e foi aí que entrei depois para a Sonai, para uma área também de arquitetura dentro da Sonai, de gestão de projeto, acompanhamento de obras. E depois acabei por ficar com um projeto lá dentro de franchising e pronto, fiz o meu percurso de 8 anos já numa nacional grande portuguesa, portanto foi um choque, não é? Porque vinha vinha do IKEA, que é uma empresa extremamente estruturada, nórdica, com os padrões, sabes, muito, muito à frente daquilo que se estava na altura a praticar em Portugal.
para uma empresa antiga, não é? Muito enraizada em Portugal, com uma história muito grande de hipermercados, mas que vinha de um momento diferente, não é? E, portanto, apanhei-a na mudança, apanhei a Sonai muito na mudança, mas a verdade é que eu acho que, ao fim e ao cabo, houve um choque muito grande entre mim e aquilo que a empresa tinha como valores e como ideais, não é? E acho curioso que no final dos anos que eu estive lá, debati muito com o meu chefe sobre teletrabalho, teres a possibilidade de seres um bocadinho mais maleável e não estar sempre no escritório, enfim, uma série de coisas que hoje em dia já se comprovam que são benéficas, não é? E que eles próprios adoptaram uns anos mais tarde. Portanto, acho que se calhar, porque eu passei por vários departamentos também dentro da Sonai, e esse último talvez houvesse realmente esse choque e fosse mais difícil para mim encaixar ali. E, portanto, quando começou a haver mesmo uma quebra, eu disse não vale a pena, e eu nisso eu sou muito, tento ser muito comunicativa e, portanto, fui muito aberta com o meu chefe nessa altura e disse-lhe, olha, acho que temos que nos sentar e falar sobre isto porque não está a resultar. E funcionou? Ou... Funcionou, foi um processo como qualquer processo de saída de uma empresa. Então, ok. Sim, mas mesmo assim tu estiveste lá quanto tempo? 8 anos. Pois já é. Mas eu passei por várias direções e por várias chefias, portanto houve 5 anos em que tive com uma chefia diferente e depois os últimos 2, 3 anos é que tive com outra chefia. Ok. Ainda assim, mesmo assim são bastantes aninhos. Muitos anos são. Sabes que nós acabamos por estar sempre, e eu acho que era o que eu me convencia quando chegava a casa, ou às vezes quando pensava porque é que eu lá estava, é aquela coisa do bolas, sou arquiteta, tenho um contrato. Tens a gata e a Aniarte. Isto vai ser... Ela tenta. E tinha muita gente na altura, uma crise grande na arquitetura, portanto colegas meus a virarem-se para tudo, e havia muito essa questão de mas tu estás a contrato e tu estás isto, e tu dizes, estou a contrato, é verdade, mas perguntas-me se és feliz, estás bem, e eu se calhar não estou, e nem tudo na vida passa por essa certeza e essa segurança, não é? E acho que os dias que correm hoje em dia é a prova comprovada, não é? Sim. Disso mesmo. Sim. Eu acho que há muita gente que há sempre aquela coisa do eu podia estar pior, ou seja, não sou perfeitamente feliz naquilo que eu faço, mas podia estar numa coisa muito pior, podia estar numa posição podia estar podia não ter um contrato, ou seja, podia estar a tentar contar os tostões. Portanto, há pessoas que vivem digamos algo presas ao salário e à segurança e por isso aguentam. Mas lá está, eu acho que isso é preciso ter aquela medição dos prós e dos contras, porque cada fator que é influenciado por essa decisão, não é? É relativa, ou seja, há coisas que irão pesar mais para certas pessoas do que para outras. Qual é que foi para ti, por exemplo, o maior peso? Para mim foi mesmo a sanidade mental. Ok. A partir do momento que eu disse, que olhei para mim e acordava de manhã e era tipo robô, acordava à mesma hora, fazia as mesmas rotinas, ia para o trabalho, fazia exatamente a mesma rotina de trabalho quando chegava muito antes das outras pessoas para poder ter calma, porque trabalhávamos no open space, portanto aquilo tudo era uma confusão a partir de certa hora, não é? Porque lidávamos com logística, com parte comercial, com o que fosse, ou seja, era uma barulheira de telefones e zunzuns e pessoas, mesmo isso eu batalhei muitas vezes, que havia situações em que eu dizia ao meu chefe, é impossível nós estarmos a ter um bom trabalho, um bom desempenho aqui, porque há conversas que eu não posso ter à frente dos meus colegas, porque estou a lidar com equipas que estão em obra, que estão no local, estão no terreno, em que eu tenho que às vezes ser um bocadinho mais firme a falar ao telefone. Não posso estar a ter estas conversas numa sala com 20 ou 30 pessoas, não é? Não faz sentido, porque
vou interromper e vou perturbar o trabalho das outras pessoas, portanto, e isso começou a ser muito, muito constante, já não eram 1 ou 2 dias assim, eram dias e dias seguidos em que eu chegava, ou seja, o nível de stress era sempre o mesmo, Certo. não haviam picos, estás sempre em stress, o número de lojas aumentava, as equipas aumentavam todas e eu, na minha função, continuava a ser a mesma, com 10 lojas, 20 lojas, 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas, quando eu saí. E, portanto, quando eles não conseguiram ter essa visão, e eu fui antecipando um bocadinho as coisas, e fui falando com eles a dizer, olha, se calhar está na altura de a gente ter mais alguém a fazer esta parte, ou mais alguém a fazer isto, ou mais alguém a fazer aquilo, ou dividir as tarefas entre a equipa. Quando isso chegou a um ponto em que eu chego a casa e colapso, não é? Chego a casa, a primeira coisa que me apetece fazer é dormir antes de fazer qualquer outra coisa. É logo a tua cabeça a dar sinais de que, olha, temos que abrandar, não é? E Sim. aí aprendi a primeira coisa que foi ouvir o teu corpo. Nós esquecemos muitas vezes, mas o corpo fala connosco de uma forma esotérica, não é? Digamos assim. Ele dá sinais, não é? Quando tu queres comer qualquer coisa e tens muita fome por alguma coisa, é porque o teu corpo está com carência e sabe que naquele alimento ou naquela comida ele vai encontrar aquilo que está a precisar, não é? Não é por acaso que as grávidas têm aqueles picos de fome de certos alimentos, porque efetivamente há uma carência para trás. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Não é? Cientificamente isto pode ter muitas explicações. Estou a ver muitos cientistas aqui a ver esta. Mas foi uma forma que eu encontrei em mim de olha, tens que ouvir o teu corpo, não é? Tens que começar, se estás cansada, tens de descansar, se estás com fome, tens de comer, se precisas de mexer, tens de mexer, não é? Ou seja, foi encontrando essas, ainda hoje, não é? Faço muito isso, de procurar pequenos escapes e pequenas formas de encontrar o equilíbrio no meu corpo e de sentir, ok, está-se bem, estamos saudáveis, bora lá. Sim, faz todo sentido. Aliás, acho que ler o que se passa dentro de nós é preciso para já ter uma presença de espírito bastante grande, porque é muito fácil ficarmos distraídos com o que se passa à nossa volta em vez de nós mesmos. E por isso é que acho que até há agora uma certa consciencialização de que isso é preciso estar-nos a ouvir uns aos outros e a ouvir-nos a nós mesmos. E por isso é que aparecem as modas, que espero bem que não sejam modas, do mindfulness e do awareness e da presença e afins. Eu acho que isso faz de certa forma todo o sentido, porque a informação cá fora de nós é demais, não é? Até é muito fácil ficarmos distraídos. Mas pronto, tu saíste da Sonai? Tu saíste da Sonai, já tinhas um plano ou foi naquela logo se vê? Não, tinha obviamente um plano mais ou menos pensado, mas a verdade é que eu nestas coisas sempre fui muito, muito impulsiva também, ou seja, tem que ser, bora lá, é como tirar um penso de uma ferida quando olha, tem que ser uma só vez e tiramos assim de repente e pronto. E ao fim de 6 meses de algo, eu saí da Sonai quase de um dia para o outro, portanto, e de repente, ok, consegui o acordo mais ou menos que eu queria e bora lá. Portanto, a fotografia já estava presente, eu já estava a começar a fotografar dentro da Sonai em alguns pontos. Comecei por brincadeira, retomei, porque sempre fotografei ao longo da minha vida, mas retomei um bocadinho os concertos e os músicos e os meus amigos. Tinha muitos amigos há 20 anos atrás que eram músicos e aos concertos tirava fotografias, não sei o quê. Depois a passagem do analógico para o digital também dava outro podcast, mas pronto. Sim. Assim, fazer um percurso mais curto. Quando finalmente disse, ok, bora lá, temos que ir para o digital porque tem que ser, porque isto veio para ficar, retomei o digital e comecei a fotografar. Por acaso, uns amigos meus estavam com um projeto a começar e depois a filmar os videoclipes deles e depois comecei a conhecer mais pessoas e a ir a concertos e a malta começou a gostar. Entretanto, casam-se pessoas e pedem para fotografar os casamentos e eu, ok, espera, isto é toda uma novidade, é toda uma coisa nova
e foi aí que, em conversa também com uns amigos, disse, olha, se é para fazer isto eu vou ter que fazer formação à série, e portanto comecei a fazer alguns workshops ainda dentro da Sonai, comecei a fazer alguns casamentos também com outros fotógrafos e fui montando um percurso a nível da fotografia e também comecei a trabalhar com música portuguesa a gostar dela própria, na parte da fotografia mais de viagem e documental. Portanto, quando eu saí da Sonai, para mim era claro que ia trabalhar na fotografia como primeiro plano e isso manteve até aos dias de hoje. Em que área é que poderia ser um bocadinho mais latente, não é? Ou seja, os casamentos efetivamente tomaram um bolo grande, felizmente, e foi uma área que eu descobri e que gosto bastante e que tenho uma visão, se calhar, às vezes um bocadinho diferente daquilo que é a fotografia de casamento mais tradicional. E depois continuei com toda uma área de fotografia que se ramifica para N situações, ou seja, desde concertos, eventos, restaurantes, sempre numa ótica mais de documental do que propriamente produção fotográfica ou estúdio, embora também já tenha ido por aí. E recentemente fiz o meu primeiro trabalho de estúdio em Pânico. Em Pânico? Agora pode-se dizer tudo, não é? Estamos naquela fase da vida em que podemos dizer tudo. Nós pensei um bocadinho em Pânico e fui fotografar o Nuno Marco para a produtora dele. E quando cheguei lá percebi que aquilo era para a campanha do cartão FNAC. Portanto, então! Sim, podes dizer. E portanto, de repente vi toda uma série de 5 fotografias que eu tirei para ele, expostas em todas as FNACs do país, e foi incrível, e pronto, e foi mesmo, e foi sessão super descontraída. O Nuno é uma pessoa super fixe de se trabalhar e sempre super atento e sem nenhuma requisição. Sim. Assim, muito especial, nada. Sem peneiras. Super bom. Sim, e a FNAC também, equipa incrível, porque de repente vi eu e mais, não sei, éramos 6 no estúdio e eu já ia com aquele receio todo, tipo, primeiro trabalho de estúdio, parecem-me 6 pessoas lá e eu, ok, bora lá. Mas não, correu tudo hiper mega bem e foi mesmo fixe, eles adoraram o trabalho e eu adorei o trabalho e de repente vi-me a fazer outra coisa e na altura eu até fui muito aberta com a produtora, com a Mariana, e disse, olha, pronto, realmente fotografia de estúdio não é aquilo que eu costumo fazer habitualmente, mas bora lá, vamos experimentar e vamos fazer isto, e a verdade é que gostámos muito de trabalhar uns com os outros, e ainda bem. Ou seja, ainda vamos ver mais fotografias tuas nesse contexto? Sim, estão trabalhos pendentes ainda. Ok. Não, e depois houve uma loucura gigante com uma amiga minha também, na sequência disso, que ela disse-me, por falar em pano para mangas, e portanto se calhar essa expressão também tinha agora um significado. Rita foi Oi, calma, esperem só um bocadinho. Espera. Uma amiga minha que eu conhecia, também tinha começado a trabalhar como freelancer. Ok. Já agora, pessoal, quem nos esteja a ver, e eu já avisei, mais uma vez, íamos ter problemas técnicos. Calma, só um bocadinho. Podem deixar perguntas para a Nicole ou para mim no chat do Twitch, se quiserem. Portanto, aproveitem estas pequenas pausas de problemas técnicos para escrever qualquer coisinha, ou até só para dizer olá. Ok, pronto. Tá, eu acho que já te consigo ouvir. Experimenta lá. Está com um bocadinho de lag. Questão que eu já estou a perceber. Sim, acho que sim também. Ok. Mas pronto, acho que... Espera aí. Oi? Sim, estou a ouvir. Está quase. Agora? Não. Sim. Acho que sim. Estão a ouvir? Ok. Estamos há uns anos atrás, quando
quando estava nessa primeira fase de freelancer, na altura, à época baixa dos casamentos, obviamente, época de inverno, então eu queria começar a produzir conteúdos e lembrei-me, tenho que pedir um vestido de noiva emprestado a alguém, arranjar alguém que vista um vestido de noiva e fazer umas fotos de uma noiva e pronto, e começar a desenvolver alguns conteúdos, e bati à porta da Rita através de um amigo meu do IKEA que me disse, olha, então fala com esta minha amiga, não sei o quê, também tinha sido colega dele, uma grande história. Resumindo e baralhando, a Rita é designer de vestidos de noiva, e quando eu entrei no estúdio dela, há 2 anos atrás, na primeira reunião ficámos 4 horas a falar, e portanto dali claramente se notou que havia uma ligação. E isto para te dizer que este ano, quando ela lançou a primeira coleção dela, disse algo dos vestidos de noiva, tens que cá vir fotografar, e eu disse, Rita, sabes que estúdio não é a minha área, e ela não interessa, bora lá, vamos fazer isto para acontecer, e saiu um catálogo incrível de fotografia. Ela só mandava mensagens a dizer, epá, devias pensar bem se a fotografia de estúdio não é aquilo que queres fazer, porque correu tudo muito bem. E já saiu essa coleção ou ainda não? Eu acho que vale a pena muitas vezes tomar aquele passo e já foi apresentada em fevereiro, dia 14 de fevereiro, e portanto, aliás, nós fizemos o shooting da coleção e a edição e o catálogo saiu em semana e meia, portanto. Uau! Foi tudo super mega hiper rápido. Sim. Ainda estás a... Estou. Aos soluços, mas estou. Eu estou a ver. Puxa um bocadinho a imagem. Ok. Questão, portanto, tu dizes que já começaste a fotografar já há algum tempo, que começavas com a parte analógica, mas depois tiveste de passar para o digital, certo? Sim. O que é que achas agora da moda do... Agora quem tem um telemóvel é fotógrafo? Olha, eu acho que devemos usar as ferramentas todas que temos à mão, quer dizer, quem sou eu para dizer que alguém com um telemóvel não tira boas fotografias e não faz a sua arte dentro do que uma pessoa com uma câmera profissional faz. São ferramentas diferentes que devem ser usadas em contextos diferentes, basicamente, não é? E atenção que há muitos bons fotógrafos do digital, dos iPhones ou dos Androids, do que for que seja, não é? Portanto, e às vezes tu vês fotografias e depois vês, isto foi tirado com um telemóvel, uau, espetáculo, porque hoje em dia os telemóveis também tornaram-se mais câmaras portáteis do que propriamente computadores autênticos, sim. No outro dia houve aqui uma conversa e eu disse, pronto, se não tiveres Instagram ou não tiveres WhatsApp, mandas SMS. Ela, manda o quê? Eu mando as SMS, ligas. Ligar, eu não vou ligar a ninguém, claro que ligas. Telefone e ligas, ou seja, para eles, na nova geração, o telefone já nem é um telefone, é um veículo de conversas em N situações, e muitas vezes damos por nós a falarmos entre nós e a dizer porque é que não ligamos uns aos outros, que era uma coisa que fazíamos tanto antigamente, não era? Qualquer coisa ligávamos, até para casa, e havia horas para se ligar, não era? Porque não íamos interromper os almoços e os jantares em família, e então ligava, não, liga-me por volta desta hora que eu estou em casa, ou se não estavas, quer dizer, deixava-se recado, e havia toda uma diferença de comunicação do que é agora. Eu acho que a nível da fotografia o que aconteceu foi isso, não é? E cada vez mais vão aparecendo instrumentos com os quais se pode fotografar, e não acho que isso seja, como é que eu ia dizer, não acho que isso seja uma ameaça, entre aspas, não é? É legítimo que se tu tens um telefone com uma câmera e que queiras registar o teu dia-a-dia ou tornar isso numa coisa mais profissional, não vejo isso como um problema. Claro. É uma ferramenta. E ainda bem que há muita gente que se tornou fotógrafo, porque se calhar descobriu através dos telemóveis que até gostava da fotografia. Sim.
sim. Sim, o Instagram e isso tudo percebeu. Espera. Eu também posso ter uma galeria ou fazer uma exposição digital, não é? Aquela democratizou um bocadinho a coisa, mas eu acho que eu, pelo menos, que eu já fiz um bocadinho de fotoreportagem também, acho que isso é uma ótima forma de dinamizar o que é uma arte, não é? Que, Claro. de repente ser fotógrafo passou a ser cool e antes era ser um esquisitoide, e tal, que dá assim um. É tipo intelectual que gosta de fotografia e gosta daquelas câmaras XPTOs e aquilo é uma complicação mecânica. Pronto. Ali tirou um bocadinho o misticismo da coisa, certo? Eu acho que uma comparação que se pode fazer, porque também foi outro trabalho que eu tive, que foi vender bimbis, e quando a bimbi se instala nas cozinhas, a malta diz, pronto, agora toda a gente sabe cozinhar. Não, a verdade é que não, também precisas de saber programar a bimbi e fazer as coisas na bimbi para sair qualquer coisa decente. A bimbi veio facilitar, tal como veio a máquina de lavar roupa, como veio a máquina de lavar louça, como veio a varinha mágica, que antes era tudo no passo vivo, sei lá. Sim. São tecnologias que vão aparecendo e que se vão instalando e que efetivamente trazem revoluções, mas não deixam de não trazer também excelentes opções das pessoas se tornarem bons ou boas naquilo que não eram antes, não é? Eu antes não fazia leite cremes e sericaias e agora com a Bimbi faço. Pronto, porque são ferramentas que nos vão ajudando e não deixam de ser úteis e de transformar as pessoas. Mas é sempre o desconhecido é sempre assustador, não é? Sim. E também quando alguém vê tipo um grande ou vê uma grande lista de tarefas a fazer, ou vê um grande maquinão que precisa de componentes de algum conhecimento técnico, uma pessoa, normalmente a primeira coisa é tipo, isto se calhar é melhor deixar um especialista. Portanto, eu até, apesar de eu não ter uma Bimbi, e se calhar eu sempre fui daquela... eu sempre acreditei que se eu tivesse uma Bimbi, aí é quando eu aprendi a cozinhar. Ou seja, porque me ia-me facilitar a coisa, mas se calhar é exatamente isso que eu preciso, porque eu até agora ainda não sei cozinhar. Peço desculpa a quem está desapontado com este conhecimento, mas é verdade. Não, é uma ferramenta incrível mesmo. Eu acho que em todos os aspectos, toda a gente... Bem, eu vendi as bimbis, portanto tenho todo um formato também pensado para poder argumentar isto, poderia dar outro podcast. Como vender uma bimbi. Mas a verdade é que aquilo é flexível a vários pontos e, portanto, pode abranger desde uma pessoa sozinha em casa que tem uma vida que não lhe apetece cozinhar, até nós termos no restaurante, porque nos ajuda a fazer uma série de preparações e de pequenos auxílios, não é? Certo. Tal como a varinha mágica. Sim, é tudo. sim. Antes fazia-se tudo com o rolo da massa, agora já se faz com outras coisas, não é? Claro. Sim. Ora bem, então, nós já demos aqui... Lembras-te de eu te falar, e tal, se nós falarmos de esparguete, tudo bem, mas pronto, começámos a falar de bimbis. Olha, estás a ver? Yeah. Chegámos lá. Chegámos lá. Portanto, tu, então, começaste com este... Qual é que é, para já, o maior estereótipo sobre fotografias de casamento, ou fotografias no geral? Eu, em relação à fotografia de casamento, acho que ainda há muito aquele preconceito em Portugal, talvez, de preconceito que não pode não ser mau, ou seja, é um conceito, não é um preconceito. Que o fotógrafo de casamentos ainda faz um bocadinho aquele trabalho de há uns anos atrás. A coisa mudou radicalmente. Eu não sou propriamente a pessoa com mais experiência em fotografia de casamentos em Portugal, porque comecei há relativamente pouco tempo, mas felizmente entrei num grupo bem engraçado e bem giro de profissionais que já cá andam há bastante tempo e com eles troco muitas ideias e temos vários grupos onde vamos falando e vamos partilhando trabalho e nos vamos ajudando. E de repente Portugal cresceu muito na fotografia de casamentos porque tornou-se também um destino aprazível e bastante económico para casais estrangeiros virem a Portugal.
E portanto mudou aqui um bocadinho as coisas, inclusivamente nos próprios casais portugueses. Eu falo dos meus, eu se calhar tive muita sorte e espero que esta sorte depois também, eu acredito que a sorte acontece, mas também é trabalhada, e portanto se calhar tive uma sorte inicial e depois agora estou a trabalhar para que isso continue no futuro. Que todos os casais que me chegam às mãos e com os quais eu fecho efetivamente trabalho são pessoas que me escolheram por mim, não só pelo meu trabalho, mas por mim como eu sou, e identificaram-se muito comigo, com a minha visão da vida, não só com a forma como eu olho para a fotografia e para eles no momento, mas a forma como eu encaro o dia-a-dia deles do dia de casamento, ou a forma como eu me exponho a minha vida e daquilo que a gente vai falando e a forma como eu comunico com eles. E eu acho que até hoje não tive ninguém que eu dissesse pronto, ok, estas pessoas, olha, não encontraram mais ninguém e vieram parar a mim. Não, eu acho que todos os casais que eu tive agora, tenho a certeza absoluta que vieram ter comigo porque efetivamente havia uma relação para trás que foi construída. E portanto não tenho o estereótipo de fotografia de casamento mais tradicional, embora tenha fotografado casamentos de igreja, mas curiosamente todos os casamentos de igreja que fotografo há sempre uma nuance que é diferente, há sempre qualquer coisa que não é a tradicional celebração de igreja, e portanto daí que eu tenho a certeza que toda a gente, e apanho todo o tipo de casais, não tenho um padrão, não tenho tipo, olha, só faço este tipo de casamentos, faço um bocadinho de tudo, que não tem esse estereótipo e não há essa preconceção por trás. Certo, sim. Tenho uma dificuldade muito grande às vezes do que é que eu ponho no meu site, porque tem tanta coisa e é tão diversificado que acaba por ser mesmo aquilo que eu sou também, não é? Faço isto, faço aquilo, faço certo, aquilo. Sim. Vai calhar aqui mesmo. Sim. Não tiveste, portanto, eu acho que tu não fazes aquele estereótipo que é agora a noiva e o noivo vão tirar fotografias com a família. É um bocadinho uma coisa mais espontânea, certo? Sim. Há muito mais espontaneidade no registro que eu faço, embora, e muitas vezes digo isto, também há lugar para essas formalidades quando têm que haver, não é? Sim. E é importante também haver por outras razões que muitas vezes eu falo com os casais, pessoas mais velhas, os avós, os tios, os pais, é sempre importante para eles terem aquela fotografia. Portanto, não há nada como também, se quiserem, durante o dia, fazermos essa pausa e tirar umas fotos mais formais. Certo. Agora, o registro como se fazia antigamente, não é? Não faz sentido para mim fazer esse registro neste momento. E, portanto, a abordagem que eu tenho é muito diferente dessa. Mas eu julgo que hoje em dia também o mercado já está com essa abordagem. Sim. Já está muito mais atento a essa abordagem mais espontânea, mais divertida, mais focada na festa, naquilo que se está a passar, mais do que esses momentos formais. Certo. Sim. Sim, eu falo por mim, que eu também sou casada e casei-me há relativamente pouco tempo. E uma coisa que, de facto, os meus convidados me diziam, antes até do casamento, era tipo, escolhe-me um fotógrafo que não te faça aquelas fotografias todas em que temos que estar à espera, que é para estar ao lado, por favor. Eu tipo, não vai ter nada disso. Portanto, até acho que há ali um gap de gerações que quer essa parte mais formal, porque é quase, eu estive aqui neste evento, não é? Que pronto, tem a sua razão de ser. Mas, por outro lado, há outras pessoas que dizem não tenho que ter uma foto assim de peito feito, não é? Para a câmara com como é que é? Sempre homens ao lado da noiva e mulheres ao lado do noivo. Pronto. Há pessoas que não têm essa necessidade e por isso preferem a parte mais espontânea, não é? Porque também se calhar não têm tanta oportunidade de ter uma fotografia desse género, deles mesmos. Portanto, eu imagino que, pelo menos eu falo por mim, eu acho que o casamento é os casamentos são uma ótima
desculpa, e não é bem isto que não estou a dizer isto de uma forma pejorativa, para juntar toda a gente que se calhar noutra ocasião não haveria, não é? Portanto, eu acho que é mais... eu também concordo nessa visão de reportagem fotográfica do que propriamente aquelas formalidades todas, não é? Notaste alguma... Portanto, tu falaste sobre casamentos em igreja. Tiveste algum casamento que fosse num sítio assim um bocadinho mais original, digamos, ou não? Tenho vários, estou a tentar escolher algum assim que te... eu tive olha, falei com ela hoje, inclusivamente. Tenho uma amiga minha que há 1 ano e meio atrás ligou-me e disse, olha, eu vou-me casar, mas ninguém sabe, portanto, casar só eu e ele, vamos trocar de votos, só, nós, os dois. Vai ser aqui na praia, ao pé da nossa casa. Na praia, também me casei na praia. Só eles os dois e eu, basicamente foi isto. E eles casaram-se os dois. E ela disse, pronto, mas agora não podes contar a ninguém, porque o casamento vai mesmo acontecer no próximo ano. E vai acontecer sem que ninguém saiba. Espera, oi? Vai acontecer aonde? Dá-me aqui 2 segundos. Peraí, dá-me aqui 2 segundos só. Que eu estou com problemas técnicos. Agora sou eu que estou com problemas técnicos. Hold on. O meu computador está a ficar sem bateria. 2 segundos. Ok, estou de volta. Eu avisei os problemas técnicos. Faz parte, seria uma emissão toda certinha, não tem piada. Não tem piada, não. E é um live stream, é uma coisa tipo no Twitch, portanto é muito mais caseira. Portanto... É o que dizem as minhas noivas muitas vezes, é a vida como ela é a vida real como ela é. É verdade, sim senhora. Mas pronto, e ela fez esta celebração sem que ninguém soubesse, convidou toda a gente para a casa dela, que era um almoço, e pronto, e quando toda a gente chegou, viram as fotografias do primeiro casamento, só entre eles os dois, perceberam, ela entregou um convite personalizado a cada um dos convidados, com uma nota pessoal, com uma fotografia do primeiro casamento, e depois eles disseram, ok, vamos casar agora hoje, e vocês estão todos convidados, e havia malta a vir de biquíni, de havaianas, e malta que nem era suposto, porque era um almoço, olha, não dá muito jeito de ir, e a meio do dia apareceram, porque entretanto as pessoas começaram a mandar mensagens, não, isto é um casamento, e as pessoas apareceram à última da hora. Sim. E pronto, ela disse, está quem não está, não há problema, e assim, e bora lá. E portanto foi uma angústia durante tantos meses ter feito o casamento e não poder dizer aos meus amigos, que eram amigos comuns, tipo, olha, eles casaram-se, mas olha, mas eles vão casar outra vez. E portanto, assim, a singularidade do local também foi essa, porque o primeiro casamento efetivamente foi na praia, só eles os dois, e o segundo foi no terraço deles, que dá para a praia, e portanto tudo aquilo era um cenário absolutamente incrível. Foi em Santa Cruz, na praia de Santa Cruz, que ainda por cima é lindíssima, num dia horrendo de calor em que apanhámos todos um escaldão, e foi que não é comum também em Santa Cruz. Pois, sim, eu ia dizer. Foi toda, mas isto também já nos preparámos para nunca ir com grandes pré-ideias para estes dias, porque you never know. Sim, verdade. Coisas
entre tudo, entre o tempo, os atrasos, o que for. Sim. As coisas levam sempre um caminho que têm que levar. Exato. E não tanto aqueles que a gente pensa, olha, temos que seguir por aqui, porque tem que ser assim, não tem. Diz-me só, então, portanto, tu ainda continuas a fotografar, não é? Sim. Mas agora também estás metida em noutras coisas, para variar, não é? Portanto, tu ainda continuas a música portuguesa a gostar dela própria? Sim. Continuas a fazer a parte de fotografia? Ou... Sim, também fotografia e vídeo. O Tiago foi viver para Coimbra, agora recentemente. Sim. E destacou uma equipa também para filmar em Lisboa, porque obviamente em Lisboa está uma concentração muito grande de música, que inclusivamente ele também estava a ter alguma dificuldade em registar. E portanto estou eu e a Teresa em Lisboa a fazer vídeo e som, ocasionalmente, conforme as nossas agendas também conseguem encaixar-se para fazer. Ele lançou agora, devido a esta situação em que estamos a viver agora, a música portuguesa a gravar-se ela própria. Portanto, é um apelo a quem estiver em casa e é músico, se quiserem gravar, entrem em contacto com a música portuguesa a gostar dela própria, porque ele está a fazer essa recolha sem sair de casa. Sim. E portanto é um trabalho que se mantém. O restaurante também foi escalando, passei de fazer uma noite de vez em quando para dar folga ao Ricardo, para fazer 2 dias completos e fins de semana. O restaurante também é uma ideia muito, muito, muito engraçada, vinha do Ricardo já há muito tempo. É um restaurante vegan, muito pequeno, portanto muito familiar, somos pouquíssimos, somos uma equipa de 5 pessoas. Como é que se chama o restaurante? Chama-se mesmo... Las Vegan. Como sim. Las Vegas, mas Las Vegan. Ok. Onde é que é? Em Arroios, na Rua Cavaleiro de Oliveira. Ok. E portanto também foi um projeto que eu abracei logo, porque fazia-me sentido também tudo aquilo que estava por trás, a preocupação que lá está da economia circular, termos produtos locais, termos fornecedores portugueses. Eu com o João fizeram uma grande pesquisa de todas as marcas que tinham lá, tivessem um ideal e um valor que se assemelhasse àqueles que eles queriam transmitir no restaurante. Isso para mim faz muito sentido, desde há muito tempo que eu já faço uma vida não totalmente lixo zero, porque eu também não acredito nos extremos das coisas e acho que tem que haver uma adaptação, mas já há muitos anos tenho uma filosofia de vida de pouco desperdício, de fazer o meu próprio desodorizante, ou passar de não ter embalagens de plástico em casa, não ter sacos de plástico em casa, e portanto fui dando pequenos passos, e isso também fez com que as pessoas à minha volta tivessem muita curiosidade. Houve uma altura que dava alguns workshops também sobre isso, mais sobre como é que poderias ter um estilo de vida com menos lixo, digamos assim, e daí que a Rita também me tivesse convidado para a Circular Aware, precisamente porque isso também estava intrínseco no meu modo de vida. Hoje em dia, às vezes mandam mensagens, né, as pessoas tipo, olha, ainda estás a fazer desodorizante para ti, também quer para mim, podes fazer, e não sei o quê, porque eu faço já há anos o meu próprio desodorizante, mas temos outros cuidados cá em casa, e mesmo na minha vida todo o material fotográfico que eu tenho é pouco aquilo que eu compro novo, são sempre coisas que realmente tenho que comprar novas, tipo discos externos, cartões SDs. Sim. Algum material que preciso mesmo. Tudo o resto, máquinas fotográficas, são todas em segunda mão. O computador é em segunda mão. O telemóvel que eu comprei é em segunda mão. Ou seja, acredito que nós temos ainda um poder e uma capacidade de dar vida às coisas que produzimos, e que só porque existe uma nova que é melhor, ou mais rápida, ou mais pequena daquilo que a gente precisa, ou mais leve, não quer dizer que para trás as coisas ainda não tenham uso. Eu fotografo com uma máquina que já não foi o topo de gama há não sei quantos anos atrás, e portanto se ela foi um topo de gama há não sei quantos anos atrás, o que é que faz dela agora ser menor? Portanto, sim, é mais pesada, não tem uma resolução de fecheiro tão grande, mas isso também foi suficiente numa altura. Ou seja, o que é que nos faz agora pedir que o fecheiro seja maior? Se eu não tenho clientes que me exigem esse tipo de definição para o produto final, porque é que eu hei de descartar essa máquina
e não hei de lhe dar uso. Portanto, acho que há sempre uma vida, até obviamente as coisas estragarem e ok, e acabou-se. Não há arranjo, sim. Não há arranjo possível, há sempre uma vida e há sempre uma continuidade e portanto há sempre um uso e portanto é fundamental procurarmos isso nos dias de hoje. Que as coisas não sejam tão finitas em tão curto espaço de tempo. Para mim a ideia de usar e deitar fora, da embalagem que serve apenas para transportar do supermercado para casa e chega a casa e já cumpriu a sua função e entretanto tens um saco cheio de plásticos para reciclar, faz muita confusão. Pois. E portanto desde há muitos anos atrás comecei a pouco e pouco com essas filosofias, desde que a minha filha nasceu ela já vai fazer 16 anos este ano e eu já andava a pesquisar fraldas de pano e fraldas descartáveis aliás que pudessem ser reutilizáveis. E na altura havia uma empresa nos Estados Unidos, não sei onde. Isto tudo passa por N fatores, desde a nossa casa, o carro, compro sempre, quando preciso é carro em segunda mão, o telemóvel, os móveis que temos, inclusivamente, ou seja, só nos livramos das coisas e tentamos sempre que passem a outras pessoas, não é? Se nós não gostamos, ok, já não gosto desta mobília e quer mudar, não tem mal nenhum, mas vou dar a alguém que isso ainda possa ter uma continuidade, não é? Certo. Eu herdei as mobílias todas das minhas avós há uns anos atrás e tenho às vezes amigos meus que entram, a tua casa é tão pesada, é tão... mas estas mobílias são lindas, são incríveis e tão úteis. E são úteis e eu adoro-as. E eles dizem, faz-me lembrar a casa das minhas avós. É certo, porque isto vem da casa das minhas avós, portanto está certo. Mas acredito sempre que há um bocadinho mais, podemos estender um bocadinho mais e produzir um bocadinho menos. E a prova provada também é que isto acabou por rebentar, não é? Certo. E vai rebentar agora, obviamente, a economia nesse aspecto. Portanto, para mim foi sempre muito latente essa questão ambiental, essa questão sustentável e essa circularidade, não é? E sempre fui apologista de que não podemos estar fechados, agora estamos, não é? Inevitavelmente, mas não podemos estar fechados em nós próprios, porque mesmo agora, se te fechares em casa sozinho, a coisa vai correr mal, não é? Certo. Vais precisar de alguém, porque alguma coisa vais, não é? Nem que seja psicologicamente, alguém com quem conversar. Sim, Portanto, sim. Não podemos pensar que estamos aqui e que vamos viver esta vida como se fôssemos os únicos na Terra. Certo. Não. Muitos mais e além de pessoas há muitos outros animais a viverem connosco e a conviverem connosco forçadamente, não é? Quando é que te deu, se é que isto te deu, disseste que era uma noção que teve sempre latente em ti, mas já tiveste, sabes onde é que apareceu então esse momento de, espera, tenho que mudar a minha vida, ou nunca foste muito de usar muita coisa descartável, houve ali algum momento em que caiu o chip, de certa forma? Não me recordo assim, é uma boa pergunta, por acaso, teria que pensar um bocadinho para trás. Acho que nunca fui muito de usar coisas muito descartáveis, não é? Obviamente, tu cresces, eu cresci em Madrid, não é? Numa altura que ainda por cima Portugal não estava nesse nível de crescimento, ou seja, para mim aquilo foi um deslumbrar, não é? De coisas, chego lá com 12 anos, saio de lá com 18, para chegar a Portugal e pensar, retrocedi aqui uns aninhos e não estava a correr com isto, não é? Sim. Mas a verdade é essa, não é? Obviamente Espanha deu um pulo e um crescimento muito grande. E obviamente tive contacto com coisas como o McDonald's, não é? Numa altura que se calhar Portugal foi muito mais tarde. Portanto, acho que sempre houve essa preocupação, da ideia que eu tenho, sempre também se calhar pela educação que fui tendo ao longo da vida, mesmo em casa, no infantário que tinha, na escola, tive se calhar muita sorte também que todo o ensino e toda a parte pedagógica à minha volta sempre me fez muito consciente
daquilo que era o mundo, não é? E, portanto, que não podemos também chegar aqui e tomar conta da natureza, porque sim. Eu acho que quando a minha filha nasceu, depois houve essa transição, não é? Tipo, ok, então bora lá perceber aqui para a criança o que é que eu posso tentar usar e fazer. Começa a partilha da roupa, não é? Perceberes que eles crescem bué da rápido e que estragam roupa bué da rápido, e começa a haver uma circularidade. Eu cheguei a ter 8 caixotes em casa, separados por meses, para ir rodando pelas minhas amigas conforme iam tendo filhos, né? para rodar a roupa. Quer dizer, não fazia sentido. O que é que eu vou fazer isto tudo? E dei muito, obviamente, também, mas ainda agora, de vez em quando alguém me liga, olha, ainda tens roupa em casa? Bem, agora ela já tem 16, agora já não. Agora partilhamos a roupa entre eu e ela. Mas acho que foi sempre uma coisa que teve presente. Não houve assim Não houve assim um momento em que não, isto tem que mudar tudo, não houve uma reviravolta. Sim, porque desde pequenina estava muito... Lembro-me de ser miúda, olha, do que é que querias ser quando fosses grande, e uma das coisas que eu queria ser era a ativista da Greenpeace, portanto acho que sempre teve cá essa preocupação. Sim. Então, mas explica-me então, tu estás na Circular Wear também? Como se não bastasse. E só quero, antes de fazer uma pergunta, eu só quero anunciar que temos o nosso primeiro bot no chat. Temos um spam bot no chat, que é ótimo. Isto é um ritual de passagem, ou seja, acabei de passar a adolescência deste stream. Portanto, parabéns a nós. Mas pronto, só queria anotar isto porque acho que é impecável. E também só vou dar aqui um olá a Maria Pissarra, que diz que está a gostar muito da nossa conversa. E obrigada, Maria. Ryan Mill, que nos está a ver ou ouvir da Suécia. Portanto, temos aqui... É o meu irmão. Ok. Portanto, fantástico, porque eu não fazia ideia que... é sempre uma boa surpresa quando eu vejo pessoas que estão lá fora. Também porque se calhar eu também, como já vivi lá fora, fico naquela... já fui como tu. Portanto, é sempre interessante ver de onde é que as pessoas nos estão a ver e a ouvir. Mas pronto, só queria dar esta nota porque de facto não estava à espera de uma coisa a dizer a perguntar-me se eu queria ser famosa para comprar followers e viewers e... Perfeito. Mas pronto. Voltando ao que estávamos a falar, um bocadinho mais importante. Circular Wear, certo? Explica-me um bocadinho o conceito, porque eu acho que há muita gente que, já está um bocadinho mais consciencializada sobre o conceito de fast fashion. Ainda ontem estive a falar de fast fashion, apesar de termos falado de maquilhagem, mas falámos um bocadinho do impacto de tudo isso que tem a ver com a estética, não é? Portanto, explica-me lá um bocadinho então qual é a iniciativa Circular Wear, em que é que consiste? Pronto, aqui a ideia é precisamente dar uma circularidade àquilo que usamos, não é? Àquilo que vestimos. O projeto mais significativo da Circular Wear, que é para o qual a Rita me convidou para fazer parte de uma forma mais presente, é os Swap Spots. Os Swap Spots são charriots que as empresas podem colocar nos seus espaços, sejam eles privados ou públicos, onde tu tens roupa que tu já não usas por alguma razão e podes deixar lá, ou podes recolher roupa de lá que tu queres ou que tu precisas, e sobre um sistema de troca, não é? Portanto, não é preciso, não é um evento, não é uma loja, são simplesmente spots onde tu podes fazer essa troca. Atualmente temos instalados mais de 10 em Lisboa, temos um no Mercado de Arroios, que é um espaço público e que funciona lindamente e que tem uma rotatividade enorme, como temos na maioria em coworks espalhados por Lisboa. Okay. Basicamente aquilo funciona, e a Mariana, que foi entrevistada também pelo Podcast, tem no espaço de cowork dela, Places, e portanto aquilo funciona no horário
do cowork, e a pessoa simplesmente chega lá e diz que gostava de ir ao spot trocar roupa e pode fazer a sua troca, não há uma inscrição, não há nada. Nós divulgamos através das nossas redes os sítios que vão tendo os locais para fazer essa troca. Temos tido uma adesão incrível, tem sido pessoas a contactarem-nos por Portugal inteiro a dizer: olha, já estou no Alentejo e já estou aqui, já estou bem, a gente está onde vocês queiram que a gente esteja, porque os spots não são nossos, nós montámos apenas esta rede e fazemos a comunicação da rede, mas o spot é gerido pelo espaço. Okay. Nós damos apoio, obviamente, como é lógico, e na implementação de novos spots costumamos estar presentes, até porque temos alguma roupa também que nos vão dando os amigos. Olha, para os vossos spots, vai guardando, e a gente vai colocando nos spots inicialmente, mas a ideia, e gostaríamos de ver isto na maior parte das empresas como uma forma de troca de roupa, e não é tanto na parte social como é que eu ia dizer, não é bem social a palavra que eu queria usar, ou seja, não estás a doar roupa para pessoas que são carenciadas. Okay. É mesmo nós no dia a dia pensarmos: preciso disto, quero isto, ou posso ir à procura de uma solução que não seja nova, que não tenha sido fabricada, porque a verdade é que se uma t-shirt custa 2 euros e vem da China, nós temos que nos perguntar efetivamente como é que se faz uma t-shirt que custa no final 2 euros. Certo. Quase. Nem a matéria-prima custa isso, nem a linha para fazer essa t-shirt custa isso. E portanto há todo esse questionar que tu pensas, porque é óbvio que a gente muda de ideias, é óbvio que mudamos de estação e agora já não gostamos do amarelo e gostamos mais do azul, ou as calças que eu agora uso já não me servem e portanto o meu corpo alterou-se e eu preciso de ajustar o meu guarda-roupa a isso, ou porque mudaste de profissão, sejam quais forem as razões, é óbvio que o guarda-roupa vai sempre mudar e é legítimo, mas então que mude, sobretudo com essa consciência. E não estou a dizer isto, aplica-se também para a parte do lixo zero, que é, eu sempre disse, e o veganismo também, cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio. E acho que, tal como ouvirmos o nosso corpo, temos que encontrar esse equilíbrio da nossa vida. E olharmos à nossa volta e pensarmos: ok, o que é equilibrado para mim? Ir todas as vezes que sai uma coleção nova às lojas e comprar e ter... e deitar a outra roupa fora ou dar a alguém só porque há aquela consciência: ok, não vou deitar fora, vou dar a alguém. Ou poderei fazer se calhar menos compras dessas e começar a trocar roupa, porque também sempre foi giro e cool trocar roupa entre as amigas, não é? Quantas de nós não trocávamos de roupa quando éramos adolescentes? Sim. Portanto, porque é que isso mudou? Porque é que agora o usar uma roupa em segunda mão é visto quase como segunda mão, mas aquilo cheira tão mal, ou as lojas isto, ou as lojas aquilo. Exato, chegas a casa, lavas como lavas qualquer outra peça de roupa. Certo. Compras também. Certo. Portanto, eu acho que os dias de hoje vão refletir isso muito, muito à força, que é, as coisas vão acabar por deixar de ser tão novas e teres tanto acesso facilmente a qualquer coisa. Portanto, vais ter que procurar ainda em segunda mão, ou alguém que já não use porque já não precisa, e há uma troca. Sim, sim. Portanto, como é que funciona bem essa troca? Tu chegas lá com um item e imagina que tu queres trocar, mas não encontras lá nada com que trocar. Portanto, chegas lá com umas calças, umas calças e um chapéu, e só encontras, sei lá, uma camisola que, ok, troco por estas calças. O que é que eu faço com o chapéu? Não, tu podes deixar, não é obrigatório que haja uma troca. Tu podes chegar com peças que tu já não usas, e mais tarde, noutro spot até, ires buscar outras peças. Okay. Não é obrigatório que tu faças a troca naquele momento e naquele spot. A ideia da rede é precisamente que tu, em qualquer momento, imagina, os trabalhadores dos coworks podem fazer isso, não é no dia-a-dia, porque entram e saem, veem um spot e, portanto, veem regularmente e podem fazer essa troca. A ideia é que tu possas fazê-lo em rede. Ok. Portanto, não é que aquilo seja um depósito para tu deixares roupa que já não usas, não é isso, mas é que se chegares um dia e olhares para o teu guarda-fato e dizes: já não uso esta camisa e não vou usá-la mais, levas, deixas no spot.
E um dia que te lembres, opá, falta-me isto, e passas num spot e vês, ou fazes o teu caminho para passar em spots e encontras e levas. Não é obrigatório que a troca seja feita no momento. Mas achas que há muita gente que não se há de aproveitar disso? Acho que vai haver sempre. Acho que vai haver sempre, obviamente. Mas isso a gente tem que pensar. Eu tento sempre pensar que são menos as pessoas que se vão aproveitar e mais as pessoas que vão usufruir. É claro que sim, e o português tem isso latente no sangue. Pois. Mas que tanto dá para coisas boas como para coisas más. Mas a verdade é que, mesmo no mercado de arroz, que não tem propriamente uma pessoa a tomar conta do spot, não é? Porque os coworks, obviamente tu passas pela entrada, não é? É um controle, mesmo que não seja acompanhamento da pessoa, mas há ali uma gestão. No mercado de arroz funciona super bem e temos visto também de um apoio a pessoas que realmente precisam, como também temos visto as pessoas do mercado, são elas próprias que vêm ter connosco e dizem, olha, não sei quem passou aí e deixou uma roupa, eu vou não sei o quê, e eu já fui ver, e olha, isto que eu tenho vestido, tirei daí do spot, e não sei quais, ou seja, há realmente um interesse e um usar daquilo como tem que ser. Certo. Nós não queremos estar lá a controlar quem é que tira e quem é que leva, não é? Obviamente. E, portanto, o conceito está montado e as regras, entre aspas, estão lá fixadas, obviamente, tem que haver uma regra, umas regras mínimas, não é? Nós vamos fazendo a manutenção dos spots pontualmente em alguns, portanto, recolhendo artigos, e temos uma parceria também com uma marca que tudo o que são coisas que estão em mau estado, nós recolhemos. Ela faz capas de pranchas de surf com esses materiais. Portanto, sim, há todo um reaproveitamento, mesmo quando está no final de vida, se calhar ainda vai haver alguém que se vai lembrar de qualquer coisa para fazer com essa roupa. Há um artista muito engraçado que eu me cruzei no Instagram, e as redes sociais são fantásticas por causa disso, que se chama Zero Waste Daniel, e ele é um designer em Nova York, e todas as peças de roupa que ele faz, a partir também de desperdício, ele faz t-shirts com stencils icónicos que ele vai procurando dia a dia, e faz aquilo com sobreposição até de vários tipos de cores e de materiais, e tem um trabalho muito engraçado. Uma das pessoas com quem eu colaboro regularmente é uma sueca que vive em Berlim e que faz toda a parte de lingerie, coleções inteiras de lingerie e fatos de banho, a partir de restos de cortes de outras marcas. Que giro. Ou seja, quando tu cortas para fazer uma peça, sobram-te pedaços e ela compra essas sobras ou compra restos de coleção que já não estão no mercado para vender porque tem pouca metragem, e ela pega nisso e faz lingerie e fatos de banho, e são incríveis as peças dela. A Anecdote, e ao fim de algumas trocas, isto foram marcas que eu fui conhecendo tudo online, daqui e dali, fui pesquisando, e um dia mandei-lhe um e-mail e disse, olha, adoro as tuas peças, já efetivamente também comprei algumas e sinto-me super confortável com elas, sou fotógrafa e gostava de saber se poderia colaborar contigo nesta iniciativa. Bem, ela mandou-me um caixote de centenas de fatos de banho no verão e eu andei a recrutar todas as minhas amigas para fazer sessões gráficas, e ela ficou tão encantada com isto que ofereceu um fato de banho a cada uma das minhas amigas. Epá, e eu acho que, por mais que a gente pense, sim, o dinheiro é fundamental. E porquê? Porque estamos numa economia que vive disso, é a moeda de troca, é o dinheiro que a gente usa. A verdade é que esta entreajuda e esta partilha de conhecimentos e enaltecer uns aos outros através daquilo que nós sabemos fazer, faz-nos crescer ainda mais. Sim. E agora, cada vez que tenho peças dela, já tenho as minhas amigas a ligar. Tipo, sério, vamos fazer mais. E tudo isto também levantou outras questões a nível de fotografarmos, neste caso eu, às minhas amigas, porque agora chegou a coleção de lingerie e a lingerie já foi um bocadinho mais delicada. Os fatos bem que foi fácil, não é? Qualquer uma gosta de se ver em biquíni ou fato bem e bora lá para a praia. A lingerie já foi mais delicada, mas está a sair ainda, porque estou a editar algumas fotografias incríveis mesmo. E acho que foi uma prova de que
É uma desmistificação também, sabes? Tua, do teu corpo, de como tu te olhas. A maior parte das minhas amigas olharam para as fotos e disseram uau. Sim. Não é que a foto é linda, eu sou linda na foto. Eu estou linda na foto. Sim. E isso é muito bonito. Tu conseguis olhar para o teu corpo e aceitar-te dentro desta confusão de estereótipos, sim, de cânones de moda e Instagram models e afins. Sim. A primeira pergunta era, elas diziam, mas eu não fiz a depilação, e eu, não tens que fazer, bora lá, se te sentires bem com isso, fazes, se não tiveres, não fazes, está tudo certo. Não há a procura de uma perfeição, é mais é o conforto, não é? O estar bem contigo. Sim. O conforto. E o que eu vi muitas vezes nestas sessões fotográficas, que foi que ao fim de pouco tempo, elas eram elas, estavam bem, não eram modelos profissionais, ninguém é modelo profissional nestas sessões, e todas elas se sentiram elas. Ou seja, quando viram as fotos, sou eu. Não há aqui que forçar, não há aqui nada. Pessoas que queriam ambientes mais controlados, fizemos em minha casa. Pessoas que estavam mais à vontade, fomos para a rua. Saiu uma sessão na Peninha com a Rose Richards, que também é uma fotógrafa. E eu convidei e ela disse, bora, Peninha, bora lá. No vou lá, um frio desgraçado. Pois, o modelo sofre, não é? Sim, foi que ela disse, agora já sei o que é que as minhas modelos passam. E eu, pronto, olha, nada como fazermos uma experiência. Não é só estar lá e ser bonitinho, tens que estar ali às vezes a gramar bastante. Eu falo enquanto fotógrafa, ou seja, eu não sofri isso, mas eu às vezes, eu quando passo, por exemplo, eu agora trabalho na Baixa, e eu vejo, se não for uma sessão fotográfica de moda, ou o que for, é, por exemplo, uma sessão fotográfica para um casamento, aquelas que agora se fazem de destino. Sim. Que é só o noivo e a noiva já vestidos no meio do Terreiro do Paço, por exemplo, ou debaixo do Arco da Rua Augusta. Lindíssimo. Só que no inverno, elas ali, sem mangas, sem nada, ombrinhos assim, destapados, e eu pareço um esquimó autêntico a passar por trás. E a pensar, boa miúda, estás a ser bué fixe, mas depois agasalha-te. Não, a regra que eu tenho com elas é sempre conforto acima de tudo. Portanto, ninguém aqui está para sofrer. Estamos aqui para nos divertirmos acima de tudo. Portanto, mesmo a Rosa em Sintra, eu andava atrás dela com casacos e cada vez que parávamos para mudar de sítio, eu rapariga, agasalha, de calça, de veste, tudo, e ela está tudo bem. E sobretudo o conforto da pessoa é o mais importante. Claro. E também depois resulta melhor, não é? A ideia que me dá é quando... Claro, obviamente, se estás ali cheia de frio não vai sair bem nas fotografias, de certeza. Só estás ali ti. Estalactite já no cabelo, assim. Muito bonito. O tema deste photoshoot é o Frozen. Exato. Ok, então, mas antes de mais nada, explica-me só, diz-me só outra vez o nome dessa marca, porque para mim tudo sobre essa marca me parece fantástico. Ok, chama-se ANEK, A-N-E-K, ok. Dot, D-O-T, okay. de anedota, ANEK Dot, Boutique. Ok, portanto, meninas que estejam aí a ouvir e a ver, têm aí uma marca que parece-me bastante... todo o conceito por trás e a forma como tu também estás a abordar a parte do marketing, salvo seja, não é? Porque isto tudo acaba por ser, não é? Acho que merece ser divulgado, de facto. Sim. É possível que haja em breve uma parceria para ter alguns artigos dela à venda cá em Portugal fisicamente. Okay. Ela vende online, obviamente, e faz envios para todo o mundo, mas é possível que estamos aí a falar... com algumas pessoas que possam ter interesse em ter alguns artigos dela cá. Sim. Porque também faz todo o sentido. Sim, faz todo sentido, sim. Nicole, já estamos aqui a falar há bastante tempo. É verdade. Mas eu acho que... Isto é como aos jogos de futebol, depois há aquele período de compensação porque houve as falhas, não é? Sim. Houve faltas, portanto temos a compensar pelo tempo parado.
Se vocês aguentam até aos penaltis, é porque aguentam até agora. Portanto, não podem dizer que isto demora demasiado tempo. Podem desistir, não? Mas olha, eu fico com a ideia de que eu posso estar aqui a falar sobre muito mais coisas contigo, Sim. não é? Mas eu só quero terminar, que é uma coisa que eu pergunto sempre a pessoas que de facto não conseguem estar paradas, que é o que é que te puxa a ti? O que é que te tem andado a puxar? Olha, eu acho que eu vou ser muito romântica e muito nesse aspecto, mas o Pedro Vilela, que é um fotógrafo de casamentos com quem trabalho regularmente e que foi a pessoa que mais me ajudou nessa área, tem um projeto incrível agora que se chama Gentes, em que ele fotografa, para já começou, como nós quando começamos com isto, começamos com o nosso círculo de amigos, e felizmente ele tem pessoas muito interessantes à volta dele, a fazer alguns retratos em estúdio, e a Helena, que é a mulher do Pedro, escreve sobre essas pessoas, porque obviamente também tem essa ligação, essa afinidade, e portanto consegue facilmente também fazer descrever a pessoa, e escreve muito bem, a Helena escreve muito bem. E quando eles fizeram o retrato para os Gentes, uma das coisas que a Helena tinha 2 ou 3 perguntas, só um fio condutor, para depois fazer um texto acerca de mim, e uma das coisas que ela me perguntou foi isso: o que é que te faz, mexer, o que é que te faz... E eu disse-lhe assim muito, muito sucintamente: estar viva para mim é das coisas mais emocionantes disto tudo, não é? Não é um milagre, mas tipo desta coisa, né? Desta experiência que nós estamos todos aqui durante este curto espaço de tempo, tendo em conta o tempo que a Terra já existe, ou pelo menos achamos que ela já existe. Nós vivemos assim num flash. Sim. Passámos por cá 80 anos ou 90 anos, que é a esperança de média de vida de um português, para uma Terra que já cá vive há não sei quantos bilhões ou trilhões de anos. E, portanto, eu acho que para mim o que me puxa simplesmente é estar viva, e, portanto, e isso parece uma ideia assim super romântica, mas a verdade é que cada vez que acordo e estou viva e digo, ok, bora lá, então há dias com mais energia, outros com menos, que faz parte também, obviamente, uns dias mais chateada, outros menos chateada, uns dias super contente e eufórica, outros dias que não me apetece fazer nada, mas a verdade é que, independentemente dos dias maus, há sempre dias bons. Portanto, há sempre aquela vontade e aquelas ideias a borbulhar, e às vezes estou no restaurante e estou a ter ideias e mando para o Ricardo e para o João: olha, se fizéssemos isto, ou estou com uma falda aí na cozinha, decidimos fazer uma receita nova, ou estou aqui e tenho um amigo meu com quem trabalho muitas vezes assim ao dia-a-dia, que é o Marco, e estou sempre a mandar-lhe mensagens todos os dias, mandamos mensagens: olha, o que é que achas da gente fazer isto? E de fotografarmos assim, e fotografarmos assado, e comentar o trabalho um do outro, ou seja, há sempre estou sempre com a sensação que nunca vai ser suficiente o tempo que a gente está cá para fazer, pelo menos para mim, para tudo aquilo que eu gostaria de fazer e gostaria de concretizar, porque também há o querer fazer e depois o concretizar, efetivamente. Certo. E, portanto, anima-me muito conhecer pessoas tão diferentes, quer seja na sua aprendizagem, na sua forma de estar na vida, que me faz tipo, uau, incrível, eu nunca conseguiria ser como tu, mas é incrível ver pessoas como tu e que eu possa tirar qualquer coisa daí, não é? E que possa desconstruir também qualquer coisa em mim, graças a ter encontrado uma pessoa que é tão diferente de mim, ou outra que é super igual a mim. Eu digo, uau, eu também faço isso, incrível, pá, fixe. E é isso que me puxa sempre, essa curiosidade, esse descobrir todos os dias alguma coisa que é diferente, que é nova e que me faz tipo investigar. Eu normalmente chego muito tarde às modas, digamos assim. Então, quando sou forçada a parar, porque há uns anos atrás também tive um acidente e parti uma perna e fiquei em casa e tipo, bora lá então ver séries. E de repente passou-me ao lado 350 mil coisas, como o Game of Thrones, que eu ainda não consegui ver e não sei. Não há spoilers no chat, atenção. Eu fiz o primeiro episódio e disse, ok, não percebi nada, portanto eu não sei que tem alguém ao meu lado tipo a fazer-me uma dobragem, eu não vou conseguir apanhar isto. Mas gosto de descobrir as coisas no seu tempo e, portanto,
e de ser muito investigadora. Ou seja, se há alguma coisa que eu realmente me interesso, vou pesquisar. E depois, pronto, já tive aquele tempo para isto, bora, vamos para outra coisa. E vamos seguindo. E gosto de ver a evolução que essas coisas vão tendo, não é? Isto de fazer o meu próprio desodorizante foi numa altura em que havia poucas pessoas a fazer sabonetes a nível doméstico, não é? E a vender. E hoje em dia tu vais a uma feira como aos anos 70 e são milhentas opções que tu tens de pessoas a fazerem este tipo de produtos em casa. E eu disse, uau, fantástico, pá. Que realmente houve pessoas que pegaram nisto e conseguiram pôr isto, que eu não iria ter esse tempo e essa dedicação, não é? Eu faço e pronto, e acabou. É o que eu preciso. Sim. Já tiveste alguma vez essa ideia, então, de tipo, abrir um outro negócio ou estar envolvida noutro negócio em que fazes os autorizantes? Mas eu não sou química, portanto, toda aquela complexidade de química que tu tens que ter laboratorial, eu transponho isso para a cozinha mais. Ok, é válido, sim. E sim, por falar em esparguete, eu só cozo esparguete na Bimby. Só na Bimby? Só na Bimby. Ok. Depois eu tenho que te pedir então essa dica, porque eu digo que sou bastante boa a fazer esparguete, também porque foram anos sempre a fazer esparguete, digamos. Portanto, eu até acho que sei, tipo, fazer aquilo mesmo al dente, mas depois has de me dar a dica da Bibi, então. Nicole, muito obrigada. Não vás ainda embora, não desligues ainda. Eu só vou aqui despedir-me do resto do pessoal, mas muito obrigada, isto foi muito fixe. Obrigada. Pessoal, prontinho, foram 1h30 de uma conversa que, lá está, dá pano para mangas. E em princípio, daqui a 2 dias, portanto, na quinta-feira, vamos voltar cá às 7 da tarde com uma pessoa que está, digamos, presa em Londres. Portanto, vai ser interessante ver aí as coisas técnicas. Depois, portanto, não percam, nós estamos no The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e estamos em Podcast Pool no Twitter para seguir todos estes updates e quem é que são os próximos convidados e quando é que é o próximo stream. Nós vamos estando por cá e, entretanto, fiquem atentos ao Festival do Estar por Casa, porque eu acho que é dos melhores conteúdos que há digital a nível nacional. Portanto, aproveitem bem estas ótimas ofertas de conteúdo que a internet vos tem para dar. Portanto, olha, beijinhos e até para a semana, não, mas até quinta-feira. Tchau, tchau.